Galera, o momento chegou. Estamos no último episódio do Mas tudo bem, porque agora eu vou entrar de férias. E agora, assim, vocês têm que assistir a temporada da NFL, entendeu? Assim, vocês têm que começar a assistir e ir acompanhando as coisas. Se vocês precisarem, vocês voltam aqui nos vídeos pra vocês irem pegando pra poder estudar melhor, entendeu? Porque é uma série. Pô, 8 episódios sobre futebol americano, explicando coisas tintim por tintim, pra você não ficar boiando, entendeu? Então, assim, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que deixar o seu like, se inscrever no canal do Endzone Brasil e ativar o sininho, porque o Intensivito acabou. Só que daí quando voltar a temporada, a gente vai ter muito mais conteúdo por aqui. A gente também tem o Endzona, que a gente tá fazendo umas brincadeirinhas, tem o Time Out com o PP e com o Alex, enfim, acabamos o Intensivito. E aí, o que eu vou fazer nesse episódio? Eu vou fazer um resumão de tudo que eu falei nessa temporada inteira do Intensivito. Vou pegar episódio por episódio e falar assim, o básico do básico do básico que eu expliquei em cada um deles. E no final, vocês vão ter um certificado de conclusão de tolas, onde eu vou certificar que você é um especialista de bobajadas em futebol americano. Então assim, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal do Endzone Brasil. E vamos ao vídeo. Roda a vinheta! Então vamos lá. No primeiro episódio do Intensivito, a gente falou sobre a introdução básica ao futebol americano, as regras básicas, como é que funciona a dinâmica do jogo, então vamos recapitular. Como eu falei, o objetivo do jogo é conquistar território. O time de ataque tem que conquistar território e o time de defesa tem que impedir com que o time de ataque do time adversário conquiste esse território. Então, numa equipe de futebol americano, a gente tem 3 times dentro dessa equipe. A gente tem o time de ataque, o time de defesa e o time de especialista, que entram em momentos estratégicos do jogo, quando o time está atacando outro time de ataque, quando o time do adversário está atacando outro time de defesa, em situações de kickoff, em situações de punch, situação de field goal, situação de extra point, entre o time de especialistas com cada jogador específico. Eu expliquei que para você conquistar territórios, tem um sistema de jardas. O time de ataque vai ter 4 chances para avançar 10 jardas. Se ele consegue avançar essas 10 jardas dentro dessas 4 chances, ele sucessivamente vai ganhando cada vez mais 4 chances para avançar mais 10 jardas até que ele chegue no fundo do campo. E quando ele chega no fundo do campo, que é o que a gente chama a end zone do time adversário, ele marca o famoso touchdown, que é a principal pontuação do futebol americano e que vale 7 pontos. Na verdade, o touchdown vale 6 pontos, só que ele pode marcar um ponto extra, que ou vale 1 ponto ou vale 2 pontos, dependendo de que tipo de conversão que o time vai escolher depois de marcar o touchdown. Outra pontuação que tem no futebol americano é o field goal, que é quando o time ele chuta a bola dentro daquele Y e o field goal vale 3 pontos. Outra pontuação que temos é o safety, que é tipo um gol contra, que vale 2 pontos. Agora, no segundo intensivito que eu falei das posições, o time de ataque, além do quarterback, tem a linha ofensiva, que são os jogadores responsáveis por proteger o quarterback e abrir espaço pro recebedor ou pro corredor poder fazer a jogada e conquistar mais uma primeira descida e enfim, sim, sucessivamente. Aí a gente tem os wide receivers, que são os recebedores, e a gente tem os running backs, que são os corredores. E além disso, a gente também tem os tight ends, que é uma posição mais coringa, que é um jogador que vai poder bloquear a defesa, assim como também receber passes. Agora, da defesa, a gente tem a linha defensiva, que são justamente os jogadores que vão pressionar o quarterback. A gente também tem o corpo de linebackers, que vai proteger aquele meio campo ali, assim como ele também vai pressionar o quarterback, ele vai proteger ali o campo de defesa de qualquer jogador que passar por ali. E a gente também tem os jogadores da secundária, chamados de defensive backs também, que são os cornerbacks e os safeties, que vão ficar mais no fundo do campo, protegendo o seu time, defendendo o seu time de situações de passe. Ou seja, quando o quarterback vai lançar uma bola mais pro fundão do campo, e esses jogadores da secundária vão marcar os jogadores recebedores que estão mais no fundo do campo. Já o time de especialistas tem o kicker, que é o jogador que chuta a bola com os pés, então o futebol americano pode ser chamado de futebol sim, porque eles usam o fute. E o kicker, ele chuta a bola em situações de kickoff, field goal, extra point, e a gente também tem o punter, que é o jogador que chuta a bola em situações de punch. No terceiro episódio, o que a gente falou? A gente falou sobre as faltas do futebol americano. Então vamos explicar como é que funciona. Toda vez que tem falta na jogada, o árbitro ele vai jogar uma flanelinha amarela no campo, indicando que tem falta. E nessas faltas tem uma punição específica. Cada falta tem uma punição específica e que pode ser, por exemplo, a perda
ou seja, o recuo de jardas. Se o time de ataque comete uma falta em que a punição é 10 jardas, esse time de ataque ele vai ter que recuar 10 jardas no campo. Se, por exemplo, o time de defesa faz uma falta em que a penalidade também é o recuo de jardas, nesse caso, o time de ataque que vai ganhar essas 10 jardas. Também a gente tem uma punição que é a primeira descida automática, ou seja, tem faltas em que o time de ataque automaticamente ganha a primeira descida, ou seja, automaticamente esse time tem mais 4 chances para avançar, mais 10 jardas. No quarto episódio, a gente falou sobre os principais termos aí do futebol americano. A gente fez um glossário. Por exemplo, o fumble, que é quando o jogador que tem a posse de bola e ele acaba perdendo ela por conta de um tackle, por conta de um contato físico. Ele tá ali correndo com a bola e aí ele perde ela. Isso é um fumble. E o fumble ele pode ser recuperado pela defesa, assim como pode ser recuperado pelo ataque. Porque no momento que a bola tá no chão, ela não é de ninguém. Qualquer pessoa que se jogar em cima dela tem a posse de bola. Outro termo, por exemplo, é o próprio tackle. Tackle é a ação de você derrubar um jogador, bloquear um jogador que está com a posse de bola. Você não pode dar um tackle no jogador que não está com a bola, entendeu? Então tackle é você só dar em um jogador que está com a bola. Outro termo, por exemplo, é end zone. Não é apenas um canal muito da hora aqui no YouTube de futebol americano, nem páginas no Instagram e no Twitter e tal. É também a final do campo no futebol americano. Então, a zona final, que é onde os times eles entram na endzone, eles marcam o famoso touchdown. Endzone também é outro termo. Enfim, temos vários termos aí no futebol americano, então você vai ter que ir lá assistir esse vídeo, assim como todos os outros vídeos do Esse Vídeo. Aqui vai ser um grande resumão. Depois a gente falou sobre a dinâmica da NFL, como é que funciona o calendário da NFL da temporada regular e da pós-temporada. A NFL é dividida em duas conferências, a Conferência Americana, a AFC, e a Conferência Nacional, a NFC. Cada conferência tem 4 divisões, que é a Divisão Norte, a Divisão Sul, a Divisão Oeste e a Divisão Leste. Cada divisão tem 4 times, então são 4 times cada divisão, totalizando 16 times por conferência, totalizando 32 times no total na NFL. Totalizando no total é foda, né? Totalizando 32 times da NFL. Como é que funciona a temporada regular? Os times eles jogam 17 jogos e os times que têm mais vitórias do que derrotas em sua divisão são os campeões de divisão. Cada campeão de divisão ganha uma vaga para pós-temporada. Então a gente vai ter 4 times da AFC e 4 times da NFC que tem uma vaguinha aí nos playoffs. Além dos campeões de divisão, também vão 3 times com a melhor campanha que não foram campeões de divisão. Então, os times que tiveram mais vitórias que derrotas, só que não ganharam a sua divisão, eles ganham uma vaga aí também para pós-temporada. Então, a gente vai ter 7 da AFC e 7 da NFC. E a pós-temporada da NFL, ela funciona no chaveamento mata-mata. A primeira rodada é o que a gente chama de rodada de wild card. Depois disso, a gente tem a rodada de divisional. E depois a gente tem a final de conferência. Então, a gente vai ter a final da AFC e a final da NFC. O campeão da AFC e o campeão da NFC se encontram no famoso Super Bowl. Então, por isso que tem alguns times que eles nunca vão se encontrar no Super Bowl, porque times que são da AFC, eles nunca vão se enfrentar no Super Bowl, porque não tem como, que é o campeão da NFC com o campeão da AFC, são os campeões das conferências. E também tá errado a gente falar a final do Super Bowl, porque o Super Bowl já é a final, o Super Bowl é a final da NFL, então não existe a final do Super Bowl, porque o Super Bowl ele é a final. Aí no Sexto Intensivito eu falei sobre o draft da NFL. O draft da NFL é um sistema em que a NFL contrata jogadores do futebol americano universitário. Então jogadores que jogam futebol americano no college, lá nos Estados Unidos, eles podem se eleger para o draft. Então eles podem estar disponíveis para serem escolhidos por uma franquia da NFL, jogarem de maneira profissional. O draft da NFL tem 7 rodadas com 32 escolhas cada rodada e funciona mais ou menos o seguinte: o time que teve a pior campanha na temporada anterior, ou seja, o time que teve mais derrotas e menos vitórias, ele ganha a primeira escolha geral. Isso faz com que a liga seja um pouco mais competitiva, ou seja, o time que teve a pior campanha, ele recebe a primeira escolha geral, e o time que teve a melhor campanha, que foi o campeão do Super Bowl, ele recebe a escolha de número 32. É assim que funciona o draft da NFL. No sétimo Intensivito, eu contei a história da NFL. Eu contei como que a NFL surgiu e como que rolou a fusão da NFL com a EFL. Pra quem não sabe, a NFL ela surgiu aí nos anos 20 e ela foi a primeira liga de futebol americano profissional de maneira nacional que acabou dando certo. A gente teve outras ligas aí regionais que acabaram não indo pra frente, só que daí, ali nos anos 60, a NFL tinha uma grande concorrente que era a AFL, que era a American Football League. E a concorrência acabou que não tava dando certo pra nenhuma das duas ligas, que eles estavam perdendo muitos jogadores, enfim, até que eles decidiram se fundir. A AFL se fundiu com a NFL, formando
a nova NFL. Os times que eram da NFL que viraram os times da Conferência Nacional, enquanto os times que eram da EFL viraram os times da Conferência Americana. Então, AFL virou AFC e NFL virou NFC. E assim surgiu o Super Bowl, que inclusive é o tema do próximo episódio do Intensivito, que foi o Intensivito 8. E eu contei como é que surgiu o nome do Super Bowl, que no caso foi o Lamar Hunt, que era dono do Kansas City Chiefs e um dos fundadores da EFL. Ele falou que o Super Bowl era o maior de todos os bowls, porque todo título de futebol americano universitário lá nos Estados Unidos, eles já chamavam de bowls. Então, o Super Bowl, que era a final da NFL, era o maior de todos os bowls, e foi assim que surgiu o Super Bowl. Falei também sobre os maiores campeões. Os Patriots e os Steelers são os dois times que mais têm título de Super Bowl, com 6 cada um, eles estão empatados aí. Falei que os Packers, eles foram os primeiros campeões do Super Bowl e também o segundo campeão do Super Bowl. Os Packers ganharam os primeiros 2 títulos da história, e o que levou ao troféu do Super Bowl ser troféu Vince Lombardi, em homenagem ao head coach dos Packers, que ganhou esses 2 primeiros Super Bowls e acabou falecendo em 1970. Então, a partir daí, o troféu do Super Bowl passou a ser chamado de troféu Vince Lombardi. No episódio 9 e no episódio 10, eu contei a história dos times da AFC e da NFC para você poder escolher o seu time. Eu não vou fazer um resumão de todos os 32 times, porque afinal de contas aqueles vídeos já foram um resumão dos 32 times, então você vai lá assistir. E aí, no episódio 11, a gente já começou a falar sobre tática. A gente falou sobre dinâmica do ataque, a gente explicou as formações diferentes, a gente explicou o que é o Personnel Package, que é a quantidade de jogadores que tem de linha ofensiva, a quantidade de jogadores que tem de recebedores, a quantidade de jogadores que tem de running back, enfim, expliquei tudinho, expliquei os tipos de formações diferentes, expliquei o tipo de rotas que os corredores eles podem correr em determinadas jogadas de ataque. Então, assim, é vídeos para nerdolas de futebol americano. E no episódio 12 eu fiz a mesma coisa, só que agora com a tática da defesa, como é que funcionam as coberturas. Então você que joga Madden, que você gosta aí de cover 1, cover 2, cover 3, não sei o que lá, eu expliquei direitinho o que significa cada cobertura e também falei sobre as formações do time de defesa. Então você também tem que ir lá conferir pra você entender tudo direitinho, porque não tem como resumir isso, porque isso é difícil de entender. No episódio 13, eu falei sobre o college football, sobre as principais diferenças do futebol americano universitário para o futebol americano profissional, para a NFL. Expliquei que no college football eles têm 3 divisões e a que a gente vai levar mais em consideração é a primeira divisão do college football, que tem no total mais de 100 times divididos em várias conferências diferentes. Tem alguns times que eles não jogam em conferência nenhuma, que eles são times independentes, e aí nesse caso eu expliquei que os times de futebol americano universitário que fazem o seu próprio calendário. Expliquei que o ranking também do college football é determinado por um comitê que vai analisar o calendário dos times e também vai analisar o quanto que eles são bons para determinar o ranking e assim determinar quais times que vão para os playoffs do college football. Também expliquei como é que funciona o sistema de bowls no college football, que tem vários bowls diferentes, que são as finais de determinadas conferências, que são jogos históricos. E também expliquei, né, que o futebol americano universitário é muito famoso lá nos Estados Unidos, até chega a ser mais popular ainda do que a própria NFL. Também falei sobre as diferenças da NFL, do futebol americano, com o flag football, no episódio número 14. Eu falei que o flag football é uma modalidade aí um pouco mais pocket do futebol americano, onde os jogadores eles não fazem o tackle, eles não têm o tackle, eles não derrubam o outro jogador para impedir o avanço dele. E sim, eles tiram uma fitinha, ou seja, a flag, que vai estar ali na cintura desse jogador, eles arrancam essa flagzinha e assim o jogador ele não pode mais avançar em campo. Além disso, o campo também do flag football ele é menor. E ao contrário do futebol americano, em que o time que está atacando ele tem 4 chances para avançar 10 jardas, no flag football o time ele vai ter 4 chances para avançar até o meio do campo. Se ele consegue avançar o meio do campo, aí ele tem mais 4 chances para marcar o touchdown. No episódio 15 eu falei sobre a burocracia da NFL, falei sobre como é que funcionam os contratos, falei sobre os diferentes tipos de free agents, falei sobre os diferentes tipos de franchise tag, que é uma maneira que as equipes acham de segurar os seus melhores jogadores dentro do seu time. Também expliquei como é que funciona o salary cap, que é o teto salarial da NFL, que no caso a NFL ela determina de acordo com a sua receita anual. Então se a NFL teve não sei quantos bilhões de dólares aí, ela vai dividir entre esses 32 times e esse é o teto salarial que o time tem para pagar o salário dos jogadores. Então a comissão técnica não entra, enfim, eles têm um teto salarial de quanto que eles podem gastar com o salário dos jogadores. Então isso impede com que, por exemplo, os times mais ricos aí da liga consigam contratar os melhores jogadores, enfim, ter aí, fazer uns contratos aí multimilionários, e isso faz com que a liga fique mais competitiva, porque todo mundo tem um valor determinado para gastar de salário com seus jogadores. Porque, não sei se você sabe, mas todos os jogadores, eles não são
funcionários dos times, e sim funcionários da NFL. E aí, os times, eles contratam esses jogadores da NFL. E aí, no episódio 16, eu falei sobre as regras mais específicas aí da NFL, como, por exemplo, todas as regras que envolvem o uniforme dos jogadores, qual que é a regra, qual que jogador que pode usar a jersey de número tal. Falei também sobre umas regras novas da NFL, por exemplo, a falta do hip drop tackle, que foi proibida agora nessa última temporada. Também falei sobre a nova regra do kickoff, que também mudou nessa última temporada. Basicamente, não existe mais fair catch, que fair catch é quando o jogador ele recebe a bola, ajoelha a bola no chão. Enfim, falei sobre isso no episódio desse vídeo 16, sobre as regras específicas. E no último episódio, o que eu fiz? Eu fiz uma aula prática, eu passei os melhores momentos aí do Super Bowl desse ano, agora de 2024, e eu expliquei jogada por jogada o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o que significava, por que o time tomou aquela decisão, pra você poder, enfim, ter uma visualização prática, pra você poder assistir essa temporada da NFL que vai começar agora e poder entender tudo o que estava acontecendo. Nossa, eu acho que eu nunca falei tanta coisa. Eu falei do 2.0. Então vamos lá. Eu, Fê Vitolas, certifico que o telespectador desse vídeo é um especialista em bobajadas de futebol americano e em NFL. Assinado, Tolas. Tá tudo no meu cérebro. Tipo assim, eu vomitei. Esse episódio foi literalmente eu vomitando futebol americano. Tipo, tudo que eu sei. Não é uma coisa tão aprofundada, não é tão tecniquez. Mas é o básico que você precisa entender pra acompanhar um esporte que você não entende porra nenhuma. Até pra quem já entende, porque eu virei e falei de tática aqui. Isso é uma coisa que nem eu entendo direito. E eu fui lá, estudei e agora eu sei. Pra poder fazer o intensivito. E agora aqui que a gente tem... Gente, vocês têm agora um certificado de conclusão de curso, tá? Vocês têm um certificado de conclusão de Tolas, na verdade. Não é um curso. A gente não pode falar que a galera tem um certificado de conclusão de curso, porque isso não é um curso. Isso é apenas um intensivito. Gente, acabou! Acabou! Então assim, deixa o like, se inscreve no canal da Endzone Brasil e também ativa o sininho, porque o Intensivito acabou, mas aí a gente tem 1 milhão de quadros aí falando de futebol americano no Endzone Brasil. Então assim, não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. Até mais! Não é o próximo Intensivito, porque não temos mais um Intensivão de NFL comigo, Vevito. Porém, até mais. Esse não é um adeus, é um até logo.